Bem, as frases na negativa seguem esse mesmo esquema, mas para todos os pronomes é adicionado not depois do verbo to be. Então, por exemplo, I am beautiful, I am not beautiful. She is cool, she is not cool. O mesmo para he e o it. You are at the beach, you are not at the beach. O mesmo para we e o they. Então, você vai colocar o not entre o verbo to be e entre a característica ou o complemento da frase, por assim dizer. Então, ele vai ficar sempre depois do verbo to be. Mas, assim como na afirmativa, há possíveis abreviações entre o verbo to be com not, menos com am. Então, vai ficar assim, am not, am not. Ele é a exceção, ele não vai ter nenhuma abreviação do am com o not. Is not, isn't. Are not, aren't. Fica a dica. Quando você for abreviar o verbo to be com o not, é como se você escrevesse o verbo to be inteiro, colocasse o not grudado, mas ao invés de você colocar o O do not, você substitui esse O por uma apóstrofe. E assim já está formada a sua abreviação, no caso, isn't e o aren't. Então, por conta disso, para você fazer uma frase na negativa, existem 3 maneiras diferentes, com exceção do am, que vai ter apenas 2. E para isso eu vou dar 3 exemplos para ilustrar. Então, I am not beautiful fica I'm not beautiful. A única possibilidade de abreviação com am é a abreviação normal que a gente viu lá para você formar frases afirmativas, que é você abreviar o pronome com o verbo to be, mas ele não pode abreviar com o not. She is not cool. She isn't cool. She's not cool. Então, tem 3 maneiras. A forma que é você não abreviar nada, então colocar she is not cool. A forma de você abreviar o verbo to be com o not, que fica o isn't. Ou a forma de você abreviar o pronome com o verbo to be e deixar o not separado, que seria she's not. You are not at the beach. You aren't at the beach. You're not at the beach. Então, a mesma situação. A primeira maneira é você não abreviar nada. You are not at the beach. A segunda maneira é você abreviar o verbo to be com o not, aren't. E a terceira maneira que é você abreviar o pronome com o verbo to be e deixar o not isolado. You are not. E por fim, como formular a interrogativa? Nesse modo, não é permitido o uso de abreviação entre pronome, verbo to be e assim por diante. Basta você realizar uma inversão na ordem da frase. Essa inversão é chamada de X. Porque, ao invés de você colocar um pronome mais o verbo to be na frase, como comumente é usado na afirmativa, você vai utilizar o verbo to be mais o pronome. Então, você vai inverter a ordem desses 2 elementos. Então, I am beautiful. Am I beautiful? She is cool, que é na afirmativa. Is she cool? Você, então, inverteu. You are at the beach. Are you at the beach? Então, esse é o processo para você montar uma frase na interrogativa utilizando o verbo to be. Também existe a possibilidade de fazer perguntas na negativa. Ela é pouco usada com am e ela tem o objetivo de confirmar alguma informação. E nesse caso, você vai poder abreviar o verbo to be com o not. Por exemplo, isn't she cool? São aquelas frases de confirmação realmente, como ela não é legal? Aren't you at the beach? Você não estava na praia? Mas não quer dizer que a pessoa que está fazendo a pergunta esteja negando alguma coisa, mas é realmente uma frase assim de confirmação. E como responder a essas perguntas? Elas podem ser respondidas na afirmativa ou na negativa, seguindo os esquemas já demonstrados. Mas e se eu não quiser dar explicação como sim, ela é legal, sim, eu estava na praia na sexta-feira, algo nesse sentido? Você pode utilizar short answers, que são aquelas respostas onde são utilizadas apenas o yes ou no, e depois o pronome seguido do verbo to be e a resposta termina ali. Então, por exemplo, am I beautiful? Você tem 2 opções. Yes, you are. No, you aren't. Então, você vai colocar o yes, somente o pronome seguido do verbo. No, o pronome e o verbo abreviado com um not. E aí você sempre vai ter que seguir a lógica de, por exemplo, quem pergunta, a pergunta é sobre mim, então que vai provavelmente estar perguntando para outra pessoa, e aquela pessoa vai responder como você.
Então, por exemplo, eu sou bonita? Sim, você é bonita. Então, por isso que tem que tomar cuidado com a utilização desses pronomes. Is she cool? Yes, she is. No, she isn't. Nesse caso, não tem troca de pronome, porque você já está falando na terceira pessoa. Ela é legal? Sim, ela é legal. Are you at the beach? Yes, I am. No, I am not. Esse you depende muito se é no singular ou no plural, mas nesse exemplo eu utilizei como no singular. Então a pergunta, você está na praia? Sim, eu estou. Não, não estou. Por isso que eu estou respondendo com um I. Então, se você não quiser ficar dando explicações para as perguntas feitas, você pode dar essas short answers, que é simplesmente yes ou no, e você complementa utilizando uma regra que já foi explicada da afirmativa ou da negativa do verbo to be, mas sem nenhum complemento na frase. Você termina ali no verbo to be. E esse foi mais um vídeo do canal da Teacher Min. Fique ligado por aqui para os próximos vídeos sobre o uso dos artigos indefinidos I, and e a história e origem da língua inglesa.